Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula da semana. Na aula de hoje, a gente dá continuidade ao estudo do movimento uniformemente variado. Então, na aula da semana passada, a gente parou, né, na função horária da velocidade, que é aquela funçãozinha que vai me dizer a velocidade de um móvel em qualquer tempo, que é essa função aqui, né? V é igual a velocidade de um móvel em qualquer tempo vai ser igual à velocidade com que ele parte, mais o quanto a velocidade dele aumenta ou diminui. O termo que me diz o quanto essa velocidade aumenta ou diminui é esse termo aqui, olha, aceleração vezes o tempo. Aceleração, lembrem, é a grandeza física que vai me dizer o quanto esse móvel acelera ou quanto ele desacelera, né? O quanto a velocidade dele aumenta ou quanto a velocidade dele diminui em cada unidade de tempo. Então, hoje a gente começa falando do diagrama da velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado. Esse diagrama, ou seja, esse gráfico, ele me mostra como a velocidade de um móvel varia e, de acordo com esse gráfico, eu consigo também analisar, né, e classificar o movimento desse móvel. Então, a gente tem duas possibilidades desse gráfico. Primeiro, como esse gráfico ele vai ser a partir de uma função horária do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque se eu chamar esse V aqui, olha, de Y, né? Se eu chamar esse V aqui de Y, esse meu T aqui é o X. Qual é o expoente desse meu T? É 1. Então, o maior expoente que eu tenho nessa função é 1. Então, por isso que eu digo que ele é uma função do primeiro grau. E como é que eu represento o gráfico de uma função do primeiro grau? Com uma reta, igual essa daqui, olha. Certo? Então, uma função, um gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai ser sempre uma reta para o movimento uniformemente variado. Essa reta pode ser, no caso aqui, ascendente. Quando é que ela vai ser ascendente? Ou seja, quando é que ela cresce, essa velocidade ela cresce? Toda vez que a minha aceleração for positiva. Então, quando a minha aceleração for positiva, eu vou olhar para o gráfico da velocidade. Ele vai estar sempre aqui, olha, crescendo. Então, vai ser uma reta que cresce para a direita, tá certo? E eu vou poder classificar o móvel da seguinte maneira. Se a velocidade, vou classificar no caso o movimento do móvel. Se a velocidade, pessoal, for positiva, ou seja, a velocidade inicial for positiva, melhor dizendo, a velocidade do meu móvel ela já começa aqui, ó, acima do eixo do tempo. Então eu vou ter aceleração positiva e velocidade positiva. Nesse caso, o meu móvel ele vai descrever sempre um movimento progressivo. Por quê? Porque como a velocidade é positiva, significa dizer que o móvel viaja no mesmo sentido adotado para a trajetória. E ele vai ser acelerado. Por quê? Porque o módulo dele vai crescer. Aceleração e velocidade com o mesmo sinal, movimento acelerado. O módulo da velocidade aumenta com o tempo. Agora, o que é que acontece se a minha velocidade inicial for negativa? Então, significa dizer que a velocidade inicial do móvel vai estar aqui, olha, em um ponto abaixo de zero. Quando eu tenho uma velocidade negativa, vamos lembrar, não é porque o meu móvel se move se arrastando lá a uma velocidade tão pequena que seja negativa. Não. Velocidade negativa significa simplesmente que o meu móvel ele viaja em sentido contrário ao adotado para a trajetória. Então, nesse trecho aqui, olha, eu tenho um movimento em que a minha velocidade em qualquer ponto nesse intervalo de tempo ela é negativa. Então, neste caso aqui, para esse pedacinho aqui, ele está descrevendo um movimento retrógrado.
ou seja, velocidade negativa. Ora, mas se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, em qualquer instante que eu olho, o módulo dessa velocidade diminui. Por que o módulo dessa velocidade diminui? Porque ele se aproxima de zero. Então, se eu tenho velocidade negativa com aceleração positiva, eu vou ter um movimento retardado. Então, veja que nesse pedacinho aqui, além de eu ter um movimento retrógrado, está dizendo aqui, ó, eu vou ter um movimento retardado. E aí, nesse tipo de gráfico, quando a minha velocidade marcar esse ponto aqui, olha, vocês sabem quanto é a velocidade nesse ponto aqui que eu marquei? Qual é o valor da velocidade nesse ponto? Zero, né? Não? Pronto. O que é que significa velocidade zero aqui para o nosso movimento? Significa dizer que o móvel ele parou instantaneamente. Mas você vê que depois do momento que ele para, a velocidade continua. Agora ela passa a aumentar. Ó. Então esse repouso aqui, esse momento aqui que o móvel para, ele para instantaneamente, mas aí ele continua a se movimentar. Então nesse ponto aqui, olha, eu tenho apenas uma mudança de sentido do movimento. Tá certo? Então não é que o móvel parou e ficou. Ele simplesmente ele ia se movimentando em um sentido, ele simplesmente parou e voltou pelo mesmo caminho. Então eu tenho aí o que a gente chama de repouso instantâneo. Ok? Aí, pessoal, nesse intervalo de tempo aqui agora, olha, que eu estou tracejando, o que está acontecendo com a velocidade? O módulo dela começa a crescer. Por que cresce, professor? Porque se afasta do zero aqui, ó. Então, nesse pedaço aqui, eu tenho um movimento também progressivo. Por que esse movimento agora aqui é progressivo? Porque a velocidade dele é maior que zero. Nesse período aqui, a velocidade é maior do que zero porque está acima do zero. Então, nesse caso aqui, opa, eu coloquei aqui, foi menor. Vou acertar aqui. Então, pessoal, a partir desse instante T aqui, o meu móvel, a velocidade dele passa a ser positiva. Então, ele descreve um movimento progressivo. Então, nesse intervalo de tempo, como a velocidade dele é positiva e a minha aceleração ó, também é positiva, eu vou ter um movimento, além de progressivo, eu vou ter um movimento acelerado, porque o módulo da velocidade dele cresce e também porque a aceleração e velocidade têm mesmo sentido. Ok? O que é que acontece agora, pessoal, quando a minha aceleração ela é negativa? Quando a minha aceleração é negativa, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter duas situações novamente, como é o caso daqui. A primeira situação é bem simples. É para se a velocidade inicial for negativa. Então, se a velocidade inicial for negativa e a minha aceleração também for negativa, o que acontece primeiramente com a minha aceleração negativa? O meu gráfico ele vai ser uma reta descendente, olha. Ela desce, ela decresce para a direita. Então, veja que aqui eu tenho uma reta subindo para a direita e aqui eu tenho uma reta descendo para a direita. Ok? Então, isso aqui é provocado pela minha aceleração negativa. Agora, o que é que acontece quando a minha velocidade inicial é negativa? Ora, velocidade inicial negativa, aceleração negativa. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou ter aqui um módulo da velocidade sempre crescendo. Porque em qualquer ponto aqui dessa reta, olha, o valor da velocidade ele vai se afastando do zero aqui. Então, por exemplo, se aqui for, vou colocar bem aqui, ó, menos 2. Aqui é obrigado a ser, vamos supor aí, menos 5. O que é que significa esse sinal de menos? É apenas que o móvel viaja em sentido contrário ao da trajetória. O
que é que significa o 2 e o 5? Significa que a cada instante ele se movimenta. Por exemplo, nesse ponto aqui, ele se movimenta a 2 unidades de medida por unidade de tempo, né? 2 unidades de velocidade, vamos dizer lá metros por segundo. Então aqui ele está se movimentando a 2 metros por segundo em sentido contrário ao adotado para a trajetória. E o que é que significa esse menos 5? Ele está viajando a 5 metros por segundo em sentido contrário ao da trajetória. Então, em qualquer instante, quanto é mesmo o módulo de menos 2? É 2 positivo. Módulo de menos 5? 5 positivo. Então, à medida que o tempo vai passando, o que eu tenho aqui é que o módulo da velocidade vai aumentando. Então, aqui eu vou ter sempre aqui um movimento retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Então, ele está se afastando, melhor dizendo, ele está se movimentando em sentido contrário ao da trajetória. E aqui eu vou ter um movimento acelerado. Por quê? Porque a cada instante o módulo da velocidade aumenta. Então, ele iria aqui aumentar, olha, no sentido para baixo aqui, infinitamente aí. Ok? Agora, o que é que acontece quando a minha velocidade inicial ela é positiva? Quando a minha velocidade inicial é positiva, esse meu gráfico ele começa acima do eixo do tempo. Então, veja, eu vou ter aqui uma velocidade inicial positiva. Só que como essa minha velocidade ela é positiva e a minha aceleração é negativa, isso aqui vai produzir uma desaceleração no móvel. Eu vou ter um movimento retardado por um período. Então, essa minha velocidade ela vai diminuir aqui, olha, até chegar a zero. Aqui, lembrando que V aqui é zero, ó, nesse ponto. Então, nesse momento aí em que a velocidade fica zero, ela zera, eu vou ter uma inversão de sentido, né? E a partir desse momento, a minha velocidade continua aqui a crescer, ó, só que negativamente. Por quê? Porque ele inverte o sinal, ele inverte o sentido do movimento e ele passa a viajar em sentido contrário ao adotado para a trajetória. Então ele passa, se nesse pedaço aqui a velocidade é positiva, então ele descreve um movimento progressivo. Então nesse pedaço aqui a velocidade ela é negativa e ele vai passar a descrever um movimento retrógrado. Como eu vou ter velocidade negativa com aceleração negativa, o módulo da velocidade cresce. Então, eu tenho um movimento acelerado. Parece confuso? Essa questão de interpretação de gráfico? O que é que vocês acham? Um pouco. Um pouco? Pois vamos só finalizar essa parte do gráfico. Para finalizar a parte do gráfico é o seguinte, pessoal. Quando eu vou analisar o gráfico da velocidade em função do tempo, eu tenho o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma velocidade inicial, que o meu autor aqui chamou de V1, e depois de um determinado intervalo de tempo, essa velocidade cresceu e foi até uma velocidade V2. Como é que eu calculo a aceleração? Como é que eu calculo a aceleração num gráfico como esse? A gente vai ver que a minha aceleração, pessoal, a gente aprendeu que a minha aceleração ela é ΔV sobre ΔT. Ou seja, a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo que demorou para ocorrer aquela variação de velocidade. Então, quando eu pego isso aqui, pessoal, o meu ΔV é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui nada mais é do que esse pedação aqui, ó. O meu ΔT é esse pedaço aqui, ó, essa base aqui. Então, veja que eu formei aqui uma figura que todo mundo conhece, chamada de triângulo retângulo, né? Quando eu faço esse meu gráfico, eu monto uma figura chamada de triângulo retângulo, onde eu tenho aqui o cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque ele está
no lado oposto ao ângulo. E eu tenho aqui o cateto adjacente. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá na matemática, quando a gente vai trabalhar um triângulo retângulo e a gente precisa trabalhar com os dois catetos, a gente usa uma operação matemática chamada de tangente do ângulo. Então, a tangente desse ângulo θ, ele vai ser o cateto oposto, que é o meu ΔV, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu ΔT. Para que isso, professor? Simplesmente para dizer que, ora, se a tangente do ângulo é ΔV sobre ΔT, e eu sei que a minha aceleração é calculado como ΔV sobre ΔT, isso significa dizer se numa determinada questão como essa, não lhe for dado ΔV ou não lhe for dado ΔT, for lhe dado apenas o ângulo de inclinação da reta, você consegue calcular a aceleração, pessoal, através da tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo ali de inclinação da reta, ele vai ser igual à aceleração, tá bom? A tangente do ângulo de inclinação aqui vai ser igual ao valor da aceleração. Vamos para um probleminha. Ó, com base no diagrama velocidade em função do tempo, abaixo, determine na letra A o deslocamento comprido entre 0 e 0,1 segundos. E na letra B, a velocidade média do móvel nesse intervalo de tempo. Bem, vamos lá. Inicialmente, quando você olha para um gráfico desse, pessoal, todo gráfico, você tem que analisar independentemente do conteúdo que você esteja trabalhando. Você analisa um gráfico da mesma forma que você aprendeu a analisar gráfico lá na matemática no plano cartesiano. Então, nesse meu gráfico aqui, eu tenho dois pontos bem definidos. Vocês conseguem me dizer quais são esses dois pontos do meu gráfico que eu tenho? Quem me diz aí quais são os dois pontos que eu tenho? Se você estivesse trabalhando lá em matemática, se esse eixo aqui fosse o y e esse eixo aqui fosse o x. Você tem dois pontos. Quais seriam os dois pontos? É o 0 e o 0,0 e o 0,1. Aqui eu tenho um ponto, não é? Quem é o x desse ponto? Quem é o x dele aí? É 0,1 ou é 0? 0,1, né? 0,1. Quanto é o valor do y? Se o ponto está em cima do eixo x, o y vale 0. Procede? Procede? Procede. Sim. Pronto. O outro ponto é esse aqui, não é? Ó? Onde a reta passaria aqui por cima do eixo y. Esse ponto aqui, qual é o valor de x nesse ponto? X vale, se o ponto está em cima do eixo y, x vale 0. Quanto é que vale o y? 108. Pronto. A gente tem, se fosse o plano cartesiano, a gente teria, pessoal, essas mesmas coisas, tá certo? Esses dois pontos. Só que a gente está trabalhando com física e o meu eixo, ele não é y e x. Mas não muda nada. A única coisa que vai mudar é o que significa os eixos. Os pontos são os mesmos. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o meu gráfico, a gente considera que ele começa em t igual a 0. Então, para t igual a 0, tá bom? Isso aqui é o meu tempo inicial, 0 segundos. Qual é o valor da minha velocidade? 108. Então, a minha velocidade inicial, 108 km por hora. Então, veja que eu tenho o mesmo ponto, ó. 0
108. Mesmo ponto. Vamos lá para o outro ponto. Para t igual a 0,1 segundos. Quanto é o valor da minha velocidade? A minha velocidade é o eixo aqui, y. É quanto? É o zero. Então, a velocidade final é zero. Viu como eu consegui tirar os mesmos dados utilizando lá o que eu tinha o que a gente aprendeu lá em plano cartesiano, com o gráfico. Tá certo? Você tem que lembrar, pessoal, sempre dos planos cartesianos lá da matemática para qualquer gráfico. Você vai identificar os pontos da mesma forma. Tá certo? Bem, para nós, a gente nem precisaria tirar esses dados. Isso aqui eu utilizei apenas para vocês verem como é que a gente tira os dados do gráfico. O que ele quer na letra A é o seguinte. Ele quer saber qual é o deslocamento, né? Qual é o deslocamento comprido entre 0 e 0,1. O meu deslocamento ΔS, pessoal, quando você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, o meu ΔS é essa área aqui, ó. É só você calcular essa área e você encontra o valor e você encontra o ΔS, né? O quanto ele andou. Calculou a área do triângulo, você encontra tranquilamente o ΔS. Só tem um problema aí. Se você perceber, a velocidade ele me deu em km por hora aqui, olha. Ele manda a gente utilizar a velocidade km por hora. Só que o nosso tempo aqui, ele manda a gente usar em segundos, ó. Então eu não posso calcular dessa forma. Por que eu não posso calcular, professor? Porque lá na velocidade, a minha unidade de tempo, hora, está diferente da minha unidade de tempo, segundo. Então eu não posso trabalhar dessa forma. O que eu tenho que fazer? Tenho que transformar essa velocidade km por hora para metro por segundo. Então, como é que a gente faz? A gente divide 108 por 3,6. Isso aqui, claro, vai me dar 30 metros por segundo. Agora sim. Então, o que é que a gente faz aqui, professor? A gente vai simplesmente, pessoal, tirar esse 108 aqui, ó. Não vai ser 108 e vai ser 30. A gente vai trabalhar com o número 30. Então, esse tamanho aqui, ó, desse meu triângulo, ele vai de 0 até 30. Qual é o comprimento desse meu lado? Quanto vale esse meu lado aqui do meu triângulo? Quanto vale? Se ele começa em 0 e vai até 30, pessoal? 30. Vale 30. Então, esse meu lado aqui vale 30. Quanto é que vale essa minha base aqui, ó, do meu triângulo? Ele começa em 0 e vai até 0,1. Então, o comprimento desse meu lado aqui é 0,1. Pronto. Então, para responder a letra A, nós vamos colocar assim, ó, lá na letra A. Meu ΔS vai ser igual à área do meu triângulo ali. Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? É Meu Deus, Base estava na ponta da língua, eu esqueci, professor. Base vezes... Vezes a altura. Só isso? Dividido por 2. Pronto. Base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. ΔS vai ser igual. A base, a gente vai chamar essa parte aqui de baixo, 0,1. A altura vai ser o nosso 30. Lembra, não vou usar 108, tá bom? Porque as unidades estão diferentes. Eu tenho que trabalhar com o 30. Isso tudo dividido por 2. Aí a gente sabe que 30 eu posso dividir aqui com 2, fica 15. E 15 vezes 0,1 vai dar
15 vezes 1 dá 15. Como eu tenho uma vírgula, melhor dizendo, como eu tenho uma casa decimal aqui no 0,1, eu tenho que ter uma casa decimal aqui também. Então, 1,5 metros. Isso aí é o que esse móvel aí consegue viajar nesse determinado intervalo de tempo aí de 0,1 segundos. 1,5 metros. Na letra B, ele me pede a velocidade média do móvel nesse intervalo de tempo. Velocidade média do móvel nesse intervalo de tempo. Então, existem duas formas. Vou mostrar a primeira e mais normal da gente fazer, que é o seguinte. Vamos aqui, letra B. Como é que eu calculo a velocidade média? A gente aprendeu que velocidade média de um móvel, lá no movimento uniforme, a gente ainda viu isso aqui, velocidade média é o quanto eu ando dividido pelo intervalo de tempo. Então, é o quanto eu ando aí dividido pelo intervalo de tempo. Simples assim. Deixa eu sair aí do meio. Continuando. Então, a minha velocidade média vai ser... Quanto foi que eu andei? Quanto foi que o móvel andou, melhor dizendo? 1,5. 1,5 metros. Qual foi o intervalo de tempo que ele demorou para andar? 0,1 segundo, que é isso aqui, ó. Que é o comprimento desse meu lado. Tá certo? Então, 0,1 segundo. Como eu tenho uma casa decimal em cada número, né? Tanto no numerador quanto no denominador, você faz essa divisão sem vírgulas. Então, fica 15 dividido para 1. Isso aqui vai me dar 15 metros por segundo. Então, isso aí é a minha velocidade. Isso aí foi a velocidade média dele. Agora, eu vou mostrar para vocês uma segunda forma de resolver, mas ela só se aplica ao movimento uniformemente variado. Quando eu precisar calcular a velocidade média de um móvel que descreve um movimento uniformemente variado, você pode resolver ela da seguinte maneira, pessoal. Isso aqui para a letra B, certo? Velocidade média vai ser velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Como assim, professor? Você vai pegar e vai somar a velocidade inicial e a velocidade final e vai dividir por 2. Isso aqui só serve para um movimento uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante. Nesse intervalo de tempo, qual é a velocidade final do móvel nesse intervalo de tempo? A velocidade final é a velocidade dele aqui, ó, em 0,1. Quanto é? 0, né? Então, vou colocar aqui 0. Quanto é a velocidade inicial dele? 30. Isso tudo dividido por 2. 0 mais 30 é 30. Dividido para 2, os mesmos 15 metros por segundo. Esse método só serve para movimento uniformemente variado. Tá bom? Ou seja, para aceleração constante. Só se o móvel descrever, se movimentar aí com aceleração constante. Tudo bem? Complicado trabalhar com gráficos. Gráfico é o que mais os alunos têm medo e, na verdade, gráfico é o tipo de questão que, se você aprender a interpretar, ele lhe dá praticamente todos os dados. Tá bom? Então, eu aconselho vocês a treinarem bastante essa questão de gráfico, porque você aprender a interpretar gráfico
gráficos, você não vai se dar bem apenas na matemática, você não vai se dar bem apenas na física, você vai se dar bem na biologia, se dar bem na química, na geografia. Várias disciplinas utilizam gráficos para interpretar dados, tá bem? Bem, e aí, pessoal, a gente chega na nossa segunda função horária para o movimento uniformemente variado. E no nosso caso aqui, é a função horária da posição. Função horária da posição no movimento uniformemente variado. Então, imagina que eu tenho aqui um móvel, olha, num determinado, ele parte de uma determinada... Eu tenho aqui um móvel que ele parte com uma determinada velocidade e essa velocidade dele vai aumentando lá até que, depois de um determinado tempo t, ele atinge lá uma determinada velocidade v. A gente viu aqui, olha, que para eu calcular o deslocamento de um móvel através do gráfico da velocidade em função do tempo, a gente precisa calcular a área, não é? Então, aqui é da mesma forma. Só que quando eu calculo essa área aqui, como é o nome dessa figura mesmo? Como é o nome dessa figura aí, vocês sabem? Trapézio. Pronto, Trapézio. trapézio. Então, a área dessa figura, só colocar aqui, ela é a soma da base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, isso tudo dividido por 2, né? Base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Onde a base maior é esse lado aqui, ó. A base menor é esse lado. E a altura é essa daqui. Utilizando as equações matemáticas que a gente já havia visto, tá certo? A gente consegue chegar numa equação que, para quem gosta de apelidar, ela recebe o nome de sorvetão, que é essa equação aqui. Essa equação ela vai me dar a posição de um móvel em qualquer intervalo de tempo t, tá bom? Essa equação você vai perceber por que ela recebe o nome de equação do sorvetão. É porque lá no movimento uniformemente variado, lá no movimento uniforme, melhor dizendo, a equação da posição ela se resume a isso aqui, ó. Aí a gente chama de equação do só VT, né? Então aqui, como é uma equação maior, tem o mesmo termo aqui, olha, sorvete, tem o mesmo termo, só que acrescido de um outro termo aqui. Então por isso que a gente apelida ela de equação do sorvetão. Essa equação, como eu já falei para vocês, pessoal, ela vai me dar a posição de um móvel em qualquer intervalo de tempo t. E aí a gente percebe que nessa equação, nessa função, melhor dizendo, eu vou ter lá uma variável, que é o tempo, e que ela vai estar elevada a um expoente 2. Então, isso significa dizer que eu vou ter aí uma funçãozinha do segundo grau, tá bom? Função do segundo grau. Então, como eu vou ter aí uma função do segundo grau, pessoal, o gráfico de uma função do segundo grau, vocês viram lá no 9º ano, que é o gráfico de uma equação do segundo grau, ele é o quê? Ele é uma parábola, né? Ele vai ser uma parábola. Então, o gráfico que vai me dar a posição, né? O gráfico que vai me dar a posição de um móvel que descreve um movimento uniformemente variado, também vai ser uma parábola. O que significa cada termo dessa função? Esse S é a posição do móvel em qualquer instante t. Esse S0 é a posição de onde ele saiu. V0 é o tempo, perdão, V0 é a velocidade com que ele partiu. T é o tempo. A é a aceleração com que ele viaja. E aqui, novamente, o tempo, só que esse termo aqui vem ao quadrado. Então, vamos lá. O que significa esses termos juntos? Esse termo aqui, pessoal, ele é a posição de onde ele sai.
E esse termo aqui, ó, velocidade inicial vezes o tempo, é o quanto ele viaja devido à velocidade inicial dele. Então, se ele descrevesse um movimento uniforme, eu não teria esse termo aqui. Então, a posição dele só iria mudar devido à velocidade com que ele viaja, né? A velocidade com que ele partiu, melhor dizendo. Como essa velocidade dele varia, tem que surgir nessa equação um termo novo, que é um termo que eu vou mudar de posição em relação à variação da velocidade dele, em relação ao aumento ou em relação à diminuição da velocidade. E esse termo é o termo aceleração vezes o tempo ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Então, cuidado. Quando você for identificar uma função, por exemplo, lhe dão lá uma função como essa daqui, ó, S igual a 3 mais 3t mais 3t ao quadrado. Vamos supor que você tenha essa função aí para a posição, né, que vai me dar a posição de um corpo lá, que descreve um movimento uniformemente variado. Quando você for identificar os termos, você vai perceber que esse 3 aqui, olha, ele não acompanha o tempo. Se eu estivesse tratando de uma equaçãozinha do segundo grau e eu fosse tirar os coeficientes, lá na equaçãozinha do segundo grau, vocês vão lembrar que os coeficientes A, B e C, o C é o termo que não acompanha o X, estão lembrados? Então, o nosso C aqui é o S0. Então, esse 3 aqui, ele não acompanha o tempo, então ele seria esse S0 aqui, ó. Esse 3, ele acompanha o tempo com expoente 1. Ele acompanha o tempo com expoente 1. Então, isso aqui seria aquele termo que acompanha o x lá na equação do segundo grau. Ou seja, seria o b. No nosso caso, ele é o v0 aqui, ó. Tá certo? E aí, o grande problema da gente, né, enquanto aluno, para interpretar essa função, está nesse bonitão aqui, ó. Esse 3, ele está acompanhando o termo tempo ao quadrado. Lá na nossa equaçãozinha do segundo grau, o termo que acompanha o x ao quadrado é o a. Só que no nosso caso aqui, o termo que acompanha o tempo ao quadrado não é a aceleração. Quem é que acompanha o tempo ao quadrado aqui, pessoal? É a aceleração sobre 2. Então, quando vocês forem identificar os termos, né, o que é que significa cada número, o termo que acompanha o tempo ao quadrado, você nunca pode dizer que ele é a aceleração. Você vai ter que dizer que ele é o termo aceleração sobre 2. Então, eu estou dizendo aqui que a aceleração sobre 2 a aceleração dividido por 2 é 3. Qual é o número que eu divido por 2 que dá 3? 6. 6. 6. Então nessa minha função aqui, a minha aceleração não vai ser esse 3. Vai ser quem? 6. Tá bom? Vai ser 6. Então, quando você vê uma funçãozinha da posição, em função do tempo, nunca diga que o termo que acompanha o tempo ao quadrado é a aceleração. Ele é a aceleração dividido por 2, ou seja, ele é a metade da aceleração. Então, a aceleração vai ser sempre o dobro. Professor, era isso mesmo que eu iria perguntar, porque se no caso fosse 5, então seria 10 dividido por 2, né? Que o 10 seria A dividido por 2. Isso. A aceleração vai ser sempre o dobro desse número que aparece aqui. Tá certo? Vai ser sempre o dobro. Por quê? Porque ele é sempre a metade da aceleração. Porque é o termo aceleração sobre 2. Tá bom? Ok? Depois, se a gente tiver tempo um dia, eu mostro para vocês como é que a gente chega nessa equação a partir desse gráfico. Tá bom? Depois,
se a gente tiver tempo. Não é o momento de hoje. Então, atentar para isso aí. O termo que acompanha o tempo ao quadrado é sempre a metade da aceleração. Bem, e aí nós temos aqui os gráficos, como eu já falei para vocês. Como isso aqui é uma equação, é uma função do segundo grau, o seu gráfico ele vai ser uma parábola. E essa minha parábola, ela vai ter dois desenhos para elas. Não sei se vocês chegaram a estudar isso no ano passado, nesse período remoto, mas é o seguinte. Parábola, pessoal, é essa curva, tá certo? O que isso aqui significa dizer? Por exemplo, nesse tipo de gráfico aqui, significa dizer que esse móvel ele saiu dessa posição S0 e aí ele está se aproximando do zero. Ó. Então, ele está voltando, ele está viajando em sentido contrário ao adotado para a trajetória. Ele está se aproximando da origem. Só que aí a velocidade dele vai diminuindo, 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 até que ele para e ele inverte o sentido. E aí ele começa novamente aqui, ó, a se afastar. Aí veja que em qualquer instante ele está se afastando do eixo do tempo, ou seja, ele está se afastando da origem. Tá bom? Esse gráfico aqui, ele é utilizado para a aceleração maior que zero. Tá bom? A aceleração maior que zero. A gente costuma dizer que para aceleração maior que zero, eu vou ter uma parábola alegre, aquele sorrisão. Tá bom? Quando essa minha aceleração for negativa, eu vou ter o seguinte, ó. Para esse tipo aqui, olha, eu tenho aqui um móvel que ele sai da posição S0, e aí ele vai se afastando da origem, se afastando, se afastando, se afastando, só que a velocidade dele começa a diminuir, né? Vai diminuindo, 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 até que lá no topo, tá bom? Lá no topo da parábola, toda vez no vértice da parábola, pessoal, significa que a velocidade é zero, tá bom? No vértice da parábola significa que a velocidade é zero. Por que a velocidade tem que ser zero? Porque ele vai inverter o sentido do movimento. Então, veja que aqui ele parou e aí ele começa, olha, a descrever um movimento retrógrado, ou seja, ele começa a voltar em direção à origem, ele começa a se movimentar em sentido contrário ao adotado para a trajetória, até que lá num determinado ponto ele vai passar pela origem. Tá bom? De primeiro momento, eu preciso que vocês apenas interpretem dessa forma. Aceleração positiva, aceleração negativa. Interpretar quando é que ele está se afastando da origem, quando é que ele está voltando para a origem. É só você olhar a linha e ver se naquele momento ali a linha se afasta ou se aproxima do eixo do tempo. Tá bom? Aí, pessoal, lá no livro de vocês, a minha imagem aqui, ela ficou muito pequenininha, porque eu tentei colocar... Isso aqui é uma folha toda do livro de vocês, não me recordo agora a página, mas dê uma olhada. Aqui é o resumo de todos os gráficos que a gente estudou lá no movimento uniforme e que a gente viu agora no movimento uniformemente variado. Tá bom? Bem, e aí para finalizar o nosso conteúdo, a gente vai falar de uma equação chamada de equação de Torricelli. O que é essa equação de Torricelli? Essa equação, pessoal, ela é uma equação que ela foi desenvolvida para corrigir um problema que existia nas outras funções. Qual é o problema que existia nas outras funções? O seguinte, a gente tem essa daqui, ó. Função da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A outra função que a gente tem para o movimento uniforme é a função da posição, que é a que a gente viu agora. S0 mais V0 vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, isso dividido por 2. Então, a gente tem essas duas funções. Só que o Torricelli ele percebeu uma coisa. Qual é o problema dessas duas funções? Todas duas são dependentes de uma única variável.
Qual é a única variável que aparece nas duas funções? Digam aí. Tempo. O tempo, pronto. E se eu não tiver o bendito É o tempo? tempo. Não é? Se eu não tiver o tempo, como é que eu resolvo meu problema? Professor. Oi? Ó, imaginem, pessoal, imagine um corredor, né, um velocista. Ele está aqui com velocidade igual a zero e aí ele começa aqui a correr. Ele começa aí a correr e aí depois de um determinado tempo, melhor dizendo, depois de uma determinada distância, ele chega aqui a uma velocidade diferente de zero, né? Uma velocidade lá V2. Velocidade lá diferente de zero. Então, nesse trajeto aqui, ele percorreu uma distância ΔS. E aí, como é que eu encontro o valor dessa velocidade sem ter o tempo? Então, unindo essas duas funções, depois com o tempo também, tem no livro de vocês, mas depois, se a gente tiver um tempo, eu vou mostrar também como é que a gente consegue isolar o tempo nessa função, substituir nessa outra e chegar aqui na nossa querida equação de Torricelli. Então, qual é a função da equação de Torricelli? A equação de Torricelli, ela relaciona velocidade, aceleração e deslocamento. Ela vai ser usada quando não temos o tempo. Tá bom? Então, ela é usada quando não temos o tempo. Toda vez que lhe derem lá um problema, ok? Toda vez que lhe derem um problema, e nesse problema você não tiver o tempo, por exemplo, eu quero calcular a velocidade de um determinado móvel lá em um determinado tempo. Quero calcular a velocidade de um móvel, mas para isso não me deram o tempo. Então, eles vão lhe dar algum motivo, eles vão lhe dar alguma forma de você aplicar Torricelli. Eu quero encontrar a posição de um móvel lá, mas eu não tenho tempo, certo? Por exemplo, eu lhe dou aqui a velocidade inicial, lhe dou a velocidade final, lhe dou a aceleração, mas não lhe dou o tempo. Então, para eu encontrar a posição com essas duas equações, morreu, não tenho como. Então, só assim, se depois de muito trabalho eu conseguisse encontrar o tempo, depois eu ia para outra. Só que quando eu pego e aplico o Torricelli, eu já resolvo de forma simples. Então, pareceu um problema de cinemática. Não me foi dado o tempo, eu vejo se eu consigo aplicar Torricelli. Se eu conseguir aplicar Torricelli, pronto, já era. Aqui não tem nenhuma grandeza diferente. Isso aqui é a velocidade final do móvel, lá para o evento que eu estou estudando. O V0 é a velocidade inicial. Vejam que as duas velocidades elas são ao quadrado, não pode esquecer. Velocidade final de um móvel ao quadrado é igual à velocidade inicial de um móvel ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Oi. Quando quer dizer que a velocidade está aí ao quadrado, né? Aqui eu Isso. quero descobrir. Quer dizer que quando eu terminar de fazer isso daí, o resultado que eu encontrar, eu tenho que deixar ele ao quadrado? Não, aí você, como é que eu faço para eliminar esse quadrado? Como é que eu faço? É isso. Vamos supor que eu quero a velocidade do móvel, eu quero saber qual é a velocidade do caboclo aqui. E aí eu cheguei lá no final e eu descobri que o meu V ao quadrado, ele deu 9 metros por segundo. Como é que eu faço para eliminar esse quadrado? Eu não quero saber quanto é a velocidade ao quadrado. Bote ele na raiz. A raiz quadrada. Aí eu tiro a raiz aqui, não é? Ó, dos dois lados, né? Ou seja, V é igual a 3. Pronto. Então, no final, se você
precisar encontrar o v, no final você vai ter que tirar a raiz. Tudo bem? Ok? Se for um número que não possui raiz exata, né? Aí você vai deixar não o quadrado no v. Você vai dizer que o v é raiz lá, por exemplo, de 2, que não é um quadrado perfeito. Então, você não precisa dizer que é 1,41. Você diz que é raiz de 2 metros por segundo ou quilômetro por hora. Tá bom? Toda vez você tem que eliminar o quadrado do v. Tá bom? Ok. Então, a maioria dos problemas, pessoal, quando você consegue aplicar Torricelli, você manda essas outras aqui para o quinto dos infernos. Porque o Torricelli geralmente é sempre mais fácil. Apesar de aparecer esses quadradinhos aí, mas ele é sempre mais fácil de resolver do que você aplicar essas outras funções. Claro, é claro que vai ter outras funções que vai ser melhor eu aplicar elas. Mas, no geral, de uma forma geral, Torricelli é sempre mais fácil de aplicar. Tá bom? Bem, 3,28. 3,28. Deixa eu ver aqui o que é que a gente consegue fazer nessa função. Um móvel tem sua posição segundo a função. Olha lá a funçãozinha. S. Vou escrever aqui o que é... Pessoal, toda vez que lhe derem uma função como essa, o que é que a gente tem que... Primeira coisa tem que saber é o que é que significa o 10, o 20 e o 2. Toda vez a gente tem que saber. Porque se me derem uma função como essa e eu não souber o que é que eles significam, eu vou resolver como essa minha questão? Eu não vou conseguir. Então, toda vez que lhe derem uma função, você tem que identificar a cara dela, tá bom? E depois de identificar a cara dela, você escreve a equação original, a função original em cima, e aí identifica o que é cada termo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou só começar essa daqui, e aí depois a gente vê como é que faz aqui, porque o tempo já morreu. Então, ó, você iria fazer aqui, ó, S. Eu sei que isso aqui é uma equação da posição e ela possui um tempo aqui ao quadrado. Ó. Então, eu tenho uma função do segundo grau. A única função do segundo grau que a gente estudou é essa daqui. Ó. S0 mais V0 vezes o tempo mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, com isso aí, a gente percebe o seguinte, que esse 10 aqui, ele não acompanha o tempo, não tem tempo nele. Então, quem é o termo da minha função que não acompanha o tempo? É o S0. Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu S0 eu já sei que é o 10. Depois eu coloco as unidades. Esse termo, esse 20 aqui, olha, ele acompanha o tempo. Então, quem é o termo que acompanha o tempo? É o V0. Vou colocar aqui, ó, acompanhando o sinalzinho. Então, eu sei que o V0 é 20. E aí, eu tenho um termo aqui, ó, menos 2, ele está acompanhando o tempo ao quadrado. O termo que acompanha o tempo ao quadrado é a aceleração sobre 2. Então, eu sei que o termo aceleração sobre 2, ele é igual a menos 2. Logo, a minha aceleração é igual a quanto? Se vai ser sempre o dobro, né? 2 vezes menos 2, menos 4. Qual é a unidade que eu vou ter que colocar? Toda vez que aparecer esse SI aqui, significa que eu tenho que adotar as unidades padrões para as grandezas físicas lá do SI. Então, a posição tem que ser em metro, o tempo em segundo, a velocidade em metros por segundo e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Isso aqui seria já a resposta, né, da minha letra A. Pessoal, eu vou parar a gravação. Deixa eu ver que horas são. 3h32. Eu vou parar aqui a gravação, tá bom?